Olá, pessoal! Tudo bem? Preparados para começar essa jornada na nossa língua portuguesa? Hoje vamos entrar em um tema que é a base de tudo: a estrutura da língua portuguesa. Esse é o primeiro passo para entender como a nossa língua funciona e dominar os conteúdos que os concursos exigem. Então, se ajeita aí e vamos começar. Para começar, vamos responder à pergunta: o que é a estrutura da língua? Em português, a gente fala, lê e escreve. Mas o que sustenta tudo isso? Bom, a estrutura da língua é como o esqueleto que sustenta o nosso idioma. Ela organiza as palavras e as frases para que possamos nos comunicar com clareza. Essa estrutura é dividida em partes que chamamos de morfologia e sintaxe. Então, vamos entender cada uma delas. Morfologia. Calma, não precisa se assustar com o nome. Morfologia é simplesmente o estudo da forma das palavras. Em outras palavras, é entender como as palavras são formadas, as suas partes e como elas mudam. Por exemplo, pensa numa palavra como feliz. Se eu quero falar no plural, vou para felizes. Aqui, estou mudando a forma da palavra para se encaixar com o contexto. Esse tipo de mudança é o que estudamos em morfologia. E dentro da morfologia, temos as classes de palavras. São essas que você conhece bem: substantivo, verbo, adjetivo, advérbio. É como se cada palavra tivesse uma função específica, um papel que desempenha. Tranquilo, né? Morfologia é isso. A gente vê como cada palavra se estrutura e qual é o papel dela na frase. E agora que você já entendeu o básico de morfologia, vamos ver o que é a sintaxe. Se a morfologia estuda a palavra em si, a sintaxe estuda a relação entre as palavras. É aqui que vamos entender como as palavras se organizam para formar frases com sentido. Pensa na frase: o gato comeu a ração. A sintaxe organiza o sujeito, o gato, e o predicado comeu a ração para dar sentido à frase. Sem essa organização, a frase ficaria confusa e a comunicação não seria clara. Dentro da sintaxe, temos o que chamamos de funções sintáticas. São elas que determinam quem é o sujeito da frase, o que é o predicado, o objeto, o adjunto adverbial, entre outros. Cada palavra ou grupo de palavras na frase tem um papel a cumprir. Então, a sintaxe é isso. Ela organiza as palavras para que a frase tenha sentido e funcione como um todo. E é essa combinação entre morfologia e sintaxe que faz a nossa língua ter uma estrutura tão rica e complexa. Agora, vamos ver as funções da língua. Para que a gente usa a língua no nosso dia a dia? Basicamente, usamos a língua para comunicar, expressar sentimentos, informar e até convencer. Vamos ver cada uma dessas funções rapidamente. Função referencial. É quando a gente usa a língua para informar. Exemplo: o Brasil tem uma das maiores florestas do mundo. Aqui, a ideia é só passar uma informação. Função emotiva. É quando usamos a língua para expressar nossos sentimentos. Exemplo: que dia maravilhoso! Estamos expressando emoção. Função apelativa ou conativa. Essa é usada para convencer ou persuadir alguém. Exemplo: não perca essa chance. Inscreva-se já. A gente vê muito essa função em anúncios. Essas são algumas das funções da língua, que fazem parte do nosso dia a dia e aparecem em diferentes contextos. E com isso, já entendemos um pouco mais da estrutura da língua e como ela funciona na prática. Para fixar bem o que vimos hoje, vamos fazer uma revisão rápida. A estrutura da língua é composta pela morfologia, forma das palavras, e sintaxe, organização das palavras na frase. A morfologia cuida das partes das palavras e suas classes. A sintaxe organiza as palavras na frase e define suas funções. E, por fim, vimos que a língua também tem funções, como informar, expressar sentimentos e convencer. Gravou tudo? Esses conceitos são a base para entender o português.
Vamos usar muito isso nas próximas aulas, então, se tiver dúvida, revise e pratique. Pessoal, foi muito bom ter vocês aqui nessa primeira aula. A língua portuguesa tem uma estrutura rica e o nosso objetivo aqui é fazer com que tudo isso faça sentido para vocês, de forma prática e acessível. Se preparem, porque na próxima aula vamos explorar as classes de palavras e começar a entender cada uma em detalhe. Então, revisem, anotem e até a próxima. Vamos juntos rumo à aprovação.